Fala comigo, meu parceiro. Hoje a gente tá aqui mais um dia, mais um episódio do Blue Talks. Hoje eu trouxe um cara com muita informação. Ele é o Danilo, do DWV, né? Prazer, satisfação. Tava contando pra gente tudo isso que você tá vivendo nos últimos anos aí, né? Toda essa mentalidade que é ver o mercado imobiliário através de um aplicativo que trabalha com incorporadoras. Show de bola. Danilo, se apresenta pra galera aí, meu irmão. Bom, prazer, é uma satisfação estar aqui, né? A convite do Cova, Tamo que me junto. permite chamá-lo assim, Opa! né? Uma entidade aí do nosso mercado, né? Um parceiro forte que ajuda a fomentar aí os negócios, alavancando a Blue, né? Incorporadora. E a gente está aqui para agregar, né? O nosso propósito é facilitar a vida do corretor, dando mais performance e acelerar dar mais tração aí na operação da construtora, da incorporadora, enfim. Cara, muito legal. Eu acho que hoje o papo vai render muito massa, porque eu sempre falo que o mundo ele tem mudado e mudado muito mais rápido nos últimos anos, né? O que a gente via quando eu entrei lá, cara, ainda era no jornal, ainda era no telefoninho, que ficava esperando ali. E aí, de repente, o mundo ele veio mudando. Né? Eu tava até contando pra você que quando eu entrei eu não tinha acesso ao meu gerente para conversar com ele, né? Então hoje existem iniciativas, aplicativos como o teu que vem para resolver um problema muito grande dentro do mercado, né? Conta para mim, Danilo, o que que você resolve dentro desse mercado? A DWV é uma empresa de Itapema, em Santa Catarina, que ela nasce lá atrás, há 6 anos atrás, com um propósito. Na verdade, ela já atuava atendendo as incorporadoras com soluções pontuais, né, resolvendo aí a comunicação da construtora, a parte de lançamento, então site, book e outros materiais. Legal. E a construtora, querendo dar uma melhor performance na comunicação que ela fazia através de Drive, ela encomendava o desenvolvimento do portal próprio dela. Certo. Só que com a evolução da tecnologia, smartphone na mão dos corretores, não era responsivo, né? Nem os sistemas não são responsivos na web quando você abre no celular. Certo. Vem mudando muito, né? A maioria dos sites desenvolvidos são responsivos, mas um sistema, para isso nasceram os aplicativos, né? Então a construtora daí passou a demandar a contratação do próprio aplicativo dela. Agora, pergunto para você, né? Você quer pedir um lanche, você baixa o aplicativo do restaurante ou você usa lá o iFood que tem todos eles, né? Claro, Então claro. a gente até faz uma comparação ali com a questão do McDonald's, né? Que ele tem o próprio aplicativo, ele resistiu muito a estar no iFood, mas chegou um momento que eles entenderam quantas vendas eles perdiam de não estar ali, né? Mas o tempo vem passando, a aceleração, né, das soluções também, né, uma velocidade muito grande que as coisas mudam, e por isso a gente sempre está olhando para as novas tecnologias. Então, de lá para cá, a DWV já mudou aí pelo menos umas 3 vezes toda a engenharia de códigos para continuar compatível com as novas tecnologias. O que a gente resolve? A gente resolve o tempo do gestor, né? Porque ele tem ações que ele tem que tomar ali que não podem ficar para depois, mas também não pode ficar para depois a resposta para o profissional que está trazendo o resultado para ele. Sim. Então, através desse nosso sistema que está disponível no mobile, o corretor ele consegue acessar informações atualizadas em tempo real pelas próprias contratantes, que são as construtoras. Mas, como toda mudança, né, a gente está num novo momento, inclusive, onde a gente realmente está focado em resolver outros problemas, porque toda solução que você traz, você cria novos problemas, né? Então, a gente está agora resolvendo esses pormenores para dar ainda mais performance para as incorporadoras, para os nossos clientes. Não, e eu, na figura de incorporador, eu vejo, né, a importância hoje de estar presente nesses aplicativos. Como você falou, né? É um mercado cheio de opções ali, em que se você tem um produto realmente relevante dentro do mercado, a tua visibilidade aumenta. Né? No próprio aplicativo, eu recebo pessoal de Santa Catarina perguntando para mim, de outros lugares também. Então, isso é pulverizar a informação para um nicho muito específico, né? Que são os corretores, que são os profissionais dentro desse mercado imobiliário, né? Desmistificar, né? A gente elimina essas barreiras, né? Um profissional, né? Uma coisa que eu sempre falo, eu acredito, eu venho, né, de uma origem
humilde, mas que ela se desenvolveu no mercado imobiliário. E assim, e como você disse também, nem sempre a informação estava aí para todo mundo. Sim. Mas hoje sim. Então, o trabalho que eu faço, o propósito que eu tenho, é que justamente um corretor que possa estar mais distante possível, não significa que ele não tem um cliente potencial para o teu produto. Sim. Basta ele ter acesso. Sim. Né, que permita ele se qualificar para te atender. Né? Então, é isso que a gente faz também. Porque o mercado também, ele é muito dinâmico, né, Danilo? Então, eu acho que quando a gente tem as informações corretas na ponta, a venda, né? Porque é um funil de venda, né? A venda lá no final, ela acaba sendo mais fácil, né? Porque assim, a gente é refém do mercado, né? Pô, mudou a taxa de juro, a forma de vender o imóvel vai mudar também, às vezes a tabela muda, às vezes aumenta, diminui uma entrada. E se essa informação não chega na ponta, né? Porque às vezes a curva de compra, né? O tempo que o cliente leva para comprar, ele às vezes pode demorar, às vezes, uma semana, um mês, só que a maioria das vezes demora 3, 6 meses de pesquisa. E aí você tem uma informação que não está tão fazendo sentido, pronto, é uma venda perdida. Né? No momento crucial, né? No momento crucial, né? Então eu vejo que as plataformas, né, como o DWV, solucionam muito esse problema. Mas, irmão, é muito incorporador, é muito mercado. Qual que é o tamanho hoje do DWV? Aonde que vocês já conseguiram chegar e como que foram esses 6 anos aí? Então, a DWV hoje tem aí em torno de 1.000 clientes. Tá caminhando aí para 1.000 incorporadores. 1.000 incorporadores, consultores, loteadores também. E são mais de 70 mil usuários. Nossa corretores Senhora. Credenciados. Então é relativo, né? Você enxergar esse número, mas poderia ser menor, poderia ser maior. Fato é que a gente prioriza muito um trabalho humanizado. É um trabalho muito orgânico. Então, desde o início, todas as praças que a gente abre, a gente está por perto, está ouvindo os clientes e está ouvindo os usuários. Inclusive o DWV, o que você enxerga ali hoje, ele é reflexo de feedbacks, né? Feedbacks que a gente recebe e por ter um poder de desenvolvimento e uma inteligência dentro da própria empresa, a gente consegue trazer essas aplicações. Né? Então, hoje nós estamos até mesmo fora do Brasil, né? A gente atua no Brasil inteiro, mas já temos aí a primeira empresa com empreendimentos internacionais. Olha que em Dubai. É mesmo? Não, calma, para aí. Pera aí, então se eu sou um corretor, né, eu tenho minha imobiliária, tenho minha documentação certinha, meu CRES físico, meu CRES jurídico e tal, eu posso acessar o sistema de vocês e ter acesso a vendas em Dubai? Sim. Caramba, irmão. Mas eu sempre gosto também de ressaltar um ponto, Kowalski, que às vezes até tem, você sabe que tem empresas, estratégias, empresas mais abertas, empresas mais fechadas. Então tem incorporadoras que tem uma estratégia ali que ela quer trabalhar com uma segmentação de corretores ou imobiliárias, e às vezes essa empresa fica inibida de estar num hub tão diverso e tão aberto ao mercado. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque não significa que estar ali, qualquer um pode vender. Perfeito. Porque entre poder e não poder, o dono tem que dizer sim ou não. Certo. Né? Então, assim, eu digo isso como uma forma até de orientar os profissionais, nunca deixarem de entrar em contato. Então, assim, poxa, você é um profissional de Maringá, ou de Vila Velha, ou lá do Maranhão, e tem um cliente que veio para Curitiba a trabalho, que quer comprar, confia em você, pediu para você pesquisar na internet, para ele você achou lá a Blue no DWV. Antes de oferecer para o teu cliente, entre em contato com a Blue, se informe das políticas comerciais, que cada empresa tem a sua política comercial. Sim. E tem regras para poder ou não vender. Então, eu quis frisar muito isso, porque falando de Dubai, por exemplo, entram mais regras, entra uma preparação muito maior que você tem que ter, né? Aquela questão, hoje talvez existem formas de ver mais fácil vender, qualquer um entra e sai vendendo, não é bem assim, a gente sabe, mas principalmente quem é mais calejado e está mais tempo no mercado,
sabe que você tem que conhecer para poder vender. Claro. Quanto mais você conhecer, melhor você vai conseguir vender aquilo. Sim. Então, busquem conhecer, entrar em contato com as empresas, né, ir aos treinamentos, se qualificar para dar um melhor atendimento para o teu cliente. O DWV ele já faz boa parte do caminho, né, que ele te dá ali tudo atualizado e te dá um padrão de trabalho para você oferecer uma experiência melhor para o teu cliente. Bacana. Né? Então, mas o tamanho do DWV, na verdade, o céu não é o limite, né? Então a gente está hoje num crescimento a todo vapor em São Paulo, a gente tem parcerias estratégicas, já atende aí pelo menos 5 de algumas das maiores consultoras do Brasil, né? De lá em São Paulo. Então, por exemplo, a Cirela, a Helbor, a Ivin, Plano e Plano, enfim, outras empresas, né? Entre tantas outras, empresas que constroem diversas regiões, né? Não somente numa região. Isso também é outra questão que a gente resolve, né? Então, se a Blue amanhã ou depois resolve lançar, por exemplo, no interior do Paraná, você chega lá, os corretores já usam o DWV. Então, isso não onera mais ali para você conseguir cadastrar, implantar seus empreendimentos. Perfeito. Então, a gente faz ações na região para dar força. Uma outra coisa também é que o DWV ele não substitui ninguém no processo. Ele agrega para todas as partes. Legal. Né? Então a gente passa a ser um braço a mais para os seus braços. Né? Mas isso que você falou é muito interessante, né? Porque a gente tá para lançar aí, né, um projeto bem audacioso numa cidade que a gente não produziu ainda, né? E às vezes tem uma dificuldade muito grande de entrar, de conhecer quem é a imobiliária, de tudo mais. Eu vi que no teu aplicativo ali, dependendo da forma que as pessoas buscam, eu consigo saber quem que é a empresa que está buscando, que dado que está buscando, e aí, ou seja, eu já consigo ir mais direcionado, né, por uma empresa mais certeza. Então, isso para uma incorporadora, né, que vai lançar um produto e que precisa ter VSO, velocidade de vendas, cara, isso é sensacional, né? Sim. Então, é uma ajuda que você falou, mútua ali, que a gente vai chegar até desbravar um novo caminho, uma nova localização, tudo mais. Pô, às vezes demoraria anos até, né? Sim. Porque quando a gente fala de mercado imobiliário, um imóvel aqui em Curitiba é uma coisa, um imóvel igualzinho em Joinville é outra coisa. Outra coisa. Né? Então tem uma diferença bastante grande. Outra aceitação, né? Outro público, outra dinâmica, né? Os canais às vezes também são diferentes. Sim. A cultura, né? Em si é diferente, né? Tô agora perguntando das incorporadoras. Curiosidade minha, né? Você tem muitas dificuldades nos incorporadores, nas formas como eles trabalham? Porque eu pergunto porque antigamente tinha muito construtor que não passava a informação direto para o corretor porque tinha medo de chegar no concorrente. Né? E eles ficavam tudo assim, nossa, será que passa, será que não passa? E a partir do momento que você está no DWV, no aplicativo, né? Você está aberto a todo o mercado como um todo. Como é que você vê essa exposição de algumas mentalidades aí que não eram muito a favor disso? Na verdade, essa questão de estratégia comercial, ela sempre existiu, de certa forma ela sempre vai existir, mas ela vem mudando, né? A concorrência hoje ela é mais sadia, existe uma parceria grande, as empresas se conversam, eu acho que elas têm que se conversar cada vez mais. Quanto melhor preparada eu acredito que a empresa tiver e convicta do que ela quer entregar, menor vai ser essa preocupação. Essa é uma opinião que eu tenho, mas com relação ao DWV, sim, isso foi em algum momento uma questão. Toda mudança de cultura, ela não é do dia para a noite e vai gerar ali uma resistência, né? Até mesmo abrindo um outro parênteses ou continuando, quando chegou o smartphone no mercado, talvez há 5 anos atrás você ainda conhecia corretores que não tinham um smartphone ou não faziam questão de ter um smartphone um pouquinho melhor. Sim. Mas hoje, se o corretor não tem, ele não se comunica com o cliente dele. Sim, né? sim. E voltando na questão da construtora, da incorporadora, teve caso de uma empresa que falou para fechar as tabelas no DWV e o gestor era contra, e num alinhamento lá, numa reunião, ele levantou a seguinte questão: me diga aí qual construtora que não está no DWV que você quer a tabela. E em 2 ligações ali para parceiros, corretores, ele conseguiu. Você não consegue ligando para um parceiro teu, assim como
esses parceiros passam para os concorrentes. E é uma informação pública. Sim. Né? Então, é uma estratégia comercial, mas eu acho que o que vai fazer o cliente decidir, acima de tudo, não é só o preço. E esse é um erro, é uma coisa também que a gente vem identificando, e é uma dor das construtoras que a gente tem ouvido. Mas porque o corretor só quer saber de metro quadrado, e na verdade ele tem que comprar a sua empresa, a sua cultura, né? Então a gente faz um trabalho muito forte de branding para que ele abrace a sua marca, e quando você tiver o lançamento, eles já estão quentes, ou mornos pelo menos, né? E não tem aquele negócio de, vamos bater aqui metro quadrado e venda, e daqui a pouco esfria e vamos pro próximo, né? Ele está sempre preparado para te dar resultado. Então, a gente resolveu essa questão e, mais uma vez, é a mudança de cultura de que as empresas passam a entender que não é isso daqui que vai fazer ou não. Assim como um outro exemplo, falando de imobiliária. Daí, mas se o corretor tiver esse aplicativo com o contato das incorporadoras, ele vai sair da minha imobiliária, ele não precisa mais ficar aqui. Me fale no último ano, antes do DWV chegar aqui, quantos corretores saíram da tua imobiliária e abriram a própria imobiliária? Foi o aplicativo que tirou? O que fez você sair da imobiliária que você trabalhava? Ou é você identificar o teu potencial e a tua vontade de seguir, né, com a tua cultura, com a tua carreira? Ou é porque você não está se sentindo valorizado? Ou é porque você não está se sentindo capacitado? Né? A estrutura não está acompanhando ali o desenvolvimento que você quer ter. Agora, se você descobre amanhã ou depois que tinha uma solução que você podia ter acesso de forma gratuita e o teu gestor estava escondendo de você eu acho que a mentira, ela tem perna curta e não torna uma relação saudável, né? Se você vê que você está sendo sabotado, você não vai ficar ali. Né? Então, mas isso só vai quebrando com o tempo. Né? E a gente também tem que ter a tranquilidade de saber o caminho que a gente está trilhando e continuar construindo ele e não desistir porque existem objeções. Né? Se você tem certeza e se você faz algo que você sabe que é melhor para a sociedade, né? É questão de tempo daí para até a nossa conexão, né? É questão de tempo. Sim. E eu acho que isso é muito interessante também, porque essas mudanças de cultura, né, às vezes são necessárias para uma evolução de um todo, né? Exato. Então, quando a gente tem um mercado que se comunica mais, se conversa mais, a gente tem um resultado melhor para o cliente final. Né? A própria era do marketing mudou, né? Antigamente o marketing era, eu tenho que inventar uma historinha, isso, aquilo. E hoje eu vejo que um marketing muito bem feito é quando você tem uma informação correta, você é preciso naquela informação, essa informação é o que está correndo, então o cliente se sente muito mais confiante, né? De adquirir um produto, de fazer um negócio, porque, querendo ou não, a gente ainda está falando com imóvel, né, irmão? Que é uma necessidade básica e que não é acessível para a grande maioria da população, né? Tem um valor agregado muito alto, né, irmão? Falando nisso, né, eu acho que é bacana comentar, porque você é um dos poucos caras também que quase nasceu dentro de uma imobiliária, é isso mesmo? A tua família já trabalhava nesse mercado? Foi por pouco, na verdade, deu tempo de minha mãe chegar no hospital, mas eu tava na barriga dela quando já meu pai tava atuando na área, né? Aí há quase 40 anos no mercado. Que sensacional, irmão. Meu pai, ele é uma daquelas histórias, né, que a gente tem muito no Brasil de alguém que saiu do interior, ele veio para a capital, enfim, trabalhou com muitas outras coisas, até num momento de desespero problemático mesmo, a questão. Eu já até falei num outro podcast, não quero soar repetitivo, mas enfim, meu pai atuava na área da política, né, assessor parlamentar, e se negou a entrar num esquema de rachadinha, né, que na verdade a deputada era a madrinha de casamento dele, estava oferecendo um aumento para ela dar a mesada para o sobrinho dela. Ele queria que ele repassasse o aumento que ela ia dar para ela poder dar mesada para o sobrinho. E meu pai, com um filho pequeno, o outro na barriga que era eu, né? Minha mãe já trabalhava em imobiliária antes, existia uma imobiliária que se chamava Alhambra, que era de um espanhol em Curitiba, era uma grande imobiliária. Minha mãe trabalhou lá
e ela já sinalizava, né, para o meu pai sobre esse mercado. Mas quando meu pai pediu a demissão e saiu do centro cívico sem rumo, foi parar na Boca Maldita lá, até os conhecidos viram ele, zoaram ele, Marajá, essa hora já no boteco e tal. E ele estava ali sem saber como ir para casa, o que falar para minha mãe. Nossa. E um parceiro dele lá falou, não, mas a gente tava falando que precisava de uma pessoa igual você e tal, não, o cara tá precisando ali. Aí era uma vaga para corretor. Olha só. E daí ele foi trabalhar na imobiliária e já no primeiro, segundo mês fez venda, né? Minha mãe indicou lá um tio dela tinha uma casa para vender, colocou para vender, fez uma venda, gostou. E depois de um tempo ele trabalhou muito tempo na Bitec e foi campeão de vendas lá, tudo, não se sentia valorizado. E minha mãe apoiou ele. Saí, na verdade, tinha um cliente que queria abrir uma imobiliária em sociedade com ele, abriu uma imobiliária, só que daí só trabalhava pro cara. E minha mãe incentivou ele e deu todo o apoio para ele abrir a imobiliária que hoje existe. E foi aonde eu nasci praticamente. Já fazendo negócio, assinando contrato. Cresci fazendo bagunça dentro da imobiliária, usando estrutura de mesa para fazer academia dentro da parte lá dos fundos. Enfim, às vezes o material antigo ficava lá guardado no negócio. Eu e meu irmão, a gente armava uns negócios lá para interagir, enfim. Mas assim, Kowalski, eram outros tempos de mercado imobiliário. Sim. E eu, desde pequeno, vi meu pai trabalhar de domingo a domingo. Aí, ó. E por muitas vezes ser desvalorizado ou não ser honrado com os honorários, certo, né? Hoje mudou muito isso ainda, infelizmente a gente vê, né, na hora de pagar, a hora de receber, ter um questionamento, né? Mas graças a Deus hoje a gente tem profissionais que vêm valorizando cada vez mais a nossa área, é uma área muito mais visada, né? Mas naquela época eu, quando voltava da escola, passava na panificadora para pegar aqueles ioiô da Coca-Cola e via a panificadora cheia e vendendo e coisa arada. E eu pensava, cara, por que meu pai não tem uma panificadora? Ele tem aquele escritório, né? E depois eu fui entender, né? Eu fui adquirindo valores, vendo o valor do trabalho, o valor do investimento a longo prazo, sim, né? E é muito legal. Então, a empresa, inclusive, também é em sociedade, né? Com um irmão do meu pai também que entrou no mercado, já está também desde aí dos primórdios na imobiliária. E é uma imobiliária familiar, bem conceituada, graças a Deus fez já bons e grandes negócios, e eu tive essa oportunidade, essa faculdade, né? Então, quando eu era pequeno, sonhava em ser jogador de futebol, tenho alguns amigos que tiveram sucesso, eu não investi tanto ou não tinha tanto talento para isso. Meu pai nunca me apoiou também, porque ele não achava que era isso que ia me dar futuro. Não, ele queria que você fosse corretor desde novo já, irmão. Então eu sou o irmão do meio, meu irmão, ele foi para a área da tecnologia, ele trabalha numa grande empresa fora do Brasil já há alguns anos. Na verdade é a maior do mundo na área de segurança da informação. Pô, que sensacional, irmão. E a minha irmã foi para a área do design, ela é mais nova, e eu fui o único que se interessou ali, né? Bem no começo, meu irmão também trabalhou de office boy na imobiliária e tal, só que ele sempre foi de olhar os equipamentos, querer desmontar, montar e tal, e quando veio o computador, o Windows, Linux, sempre estudou muito essa área e foi para essa área. E eu fui aprendendo, então desde bagunceiro, daí faz tudo, atendente, office boy, estagiário, plantonista, e fui pegando, e isso ajudou muito eu me desenvolver também, né? A gente estava conversando ali sobre questão de caráter, ética e tal, é muito forte, é um mercado que tem muita oportunidade também para quem quer fazer coisa errada, só que é um mercado que se conversa e não se cria, né? Sim. Então, mas eu sempre fui do tipo do corretor que pegava o cliente e gostava de orientar ele, até se eu via que não era um bom negócio. Às vezes o cara queria, falava, veja que não, de repente amanhã depois pode se arrepender, né? De dar uma consultoria realmente pensando no futuro, no longo prazo. E devido a isso eu pude fazer bons negócios,
Então, até o meu pai, ele sempre foi muito focado na parte de desenvolvimento imobiliário, né? Desenvolver produtos? É isso. Legal. Fazer a avaliação, viabilidade, estudo, né? Então, parceria com escritórios de arquitetura, tudo, para oferecer o pacote completo para a incorporadora, né? Porque você só pega o terreno e coloca na mão, daí eles têm que fazer todo esse trabalho, né? E acaba, você fica mais tempo sem receber, Sim. né? E o dono do imóvel também fica na incerteza, né? Não tem uma previsibilidade de o que vai acontecer, né? Então você dá tranquilidade para o dono do imóvel, né? Até mesmo os ganhos dele são muito maiores em permuta, né? Ao longo do tempo. Então é um trabalho mesmo consultivo, eu acho que é isso que é a carreira do corretor de imóveis, né? É porque tem muita gente, né? Hoje mesmo, acho que hoje estava conversando com o rapaz, ele mandou uma que eu achei muito legal, né? Que o corretor de imóveis, dificilmente ele, porra, nasce, não, eu quero ser corretor de imóveis, né? Vai mudar, né? Na verdade é o contrário, né? Tipo, esse cara falou que é UTI, né? É a última tentativa do indivíduo, né? Geralmente o cara tá ferrado, tá sem emprego, tá desempregado, sem norte, tudo mais. Só que quando ele entra no mercado imobiliário e ele começa a ver as possibilidades que existem aqui, parceiro, o que que pode se vender? Que é uma necessidade básica de ser humano e que tem um valor agregado tão alto quanto o imóvel, né? Exatamente. Cara, você imagina a vida, a quantidade de coisas que a gente muda na vida de uma pessoa, né? A partir do momento daquela compra, a partir do momento daquele projeto que se iniciou, né? Então é um mercado muito valioso, né? Eu amo o mercado imobiliário. Sim. Porque eu falo o seguinte, pai. Fala uma empresa que existe há mais de 100 anos aí. Na Bolsa de Valores aqui do Brasil, que eu sei, tem uma, que é o Banco do Brasil. Todas as outras nasceram, ganharam bastante dinheiro e quebraram. Verdade. Irmão, quantas e quantas famílias eu conheci que estão super bem por causa do patrimônio familiar gerado através de gerações. O neto do cara não vai precisar trabalhar ou se dedicar tanto em prol do dinheiro, porque a base ele já tem um lugar para morar, alimentação e pelo menos uma base de estudo, né? E aí depois ele conseguir pegar e levar para um outro patamar. Só que, para completar a linha de raciocínio, é muito complexo para você conseguir compreender o mercado imobiliário com o valor que ele tem, né? Porque de um ano para o outro o mercado muda e às vezes você não entende, putz, eu fechei 3 propostas e não consegui efetivar nenhuma, e você fala, não, o mercado é ruim, o mercado é isso e aquilo. O que você fala disso, irmão? É justamente você olhar, né, a longo prazo. E você não depender também só de um negócio, né? Você sempre tem que estar prospectando. É muito a questão da quantidade, mas sem perder a qualidade, né? Então, e assim, é erro e acerto. Cada um vai ter a sua experiência. Hoje o mercado ele está muito mais preparado para capacitar novos profissionais. Então as empresas elas estão mais estruturadas, existe a internet, tem muita informação, então a chance de errar é muito menor, né? Agora, é muito fácil também botar a culpa em N coisas e não olhar para si, né? Então, tem uma frase que em todo lugar que eu vou, qualquer palco que eu subo, ou qualquer roda de conversa com pessoas que eu aprecio, eu falo que é uma frase muito básica e clichê, mas eu só pensei nela depois que eu li e vi ali, até o livro se chama Atitude, mas a virada de chave ali do cidadão era: se nada mudar, nada mudará. Então, se todo dia você faz a mesma coisa, se você toma as mesmas atitudes, e se deu errado um contrato, deu errado o outro, deu errado... O que você está fazendo de errado que não está andando as coisas? Não está fluindo as coisas. Exatamente. Né? Então, se todo dia eu venho, coloco a mesma coisa no mesmo lugar, faço a mesma coisa, eu vou ter os mesmos resultados. Né? Então, se todo dia você anda pelos mesmos caminhos, eu não consigo angariar imóvel. O cara faz o mesmo caminho todo dia. Cara, muda, dá uma volta numa quadra diferente, bate numa porta diferente, dá um bom dia para alguém que você não dá todo dia, né? Então, é isso que traz resultado a longo prazo, relacionamento. Né? Você fazer uma rede de relacionamentos boa. Então, até complementando o que você falou, né, as possibilidades que o mercado dá,
da pessoa sentar em mesas que talvez em outra profissão ela não teria acesso àquelas mesas, sim, né, com aquelas pessoas. Sim. Às vezes alguém que é teu ídolo, que você é fã da pessoa, um jogador de futebol e tal, você pode estar vendendo um imóvel para ele, né? Então, certamente a profissão de corretor de imóveis é uma das profissões mais completas que existe. Com certeza, irmão. É uma profissão regulamentada. Sim. Ontem mesmo eu estava falando com um corretor aqui de Curitiba, que é o Manuel Veiga, você deve conhecer, e eu compartilho da opinião dele, que às vezes, você é autônomo e tal. Não, eu sou um profissional liberal. A profissão do corretor de imóveis, ela é um profissional liberal, né? Porque ela é regulamentada, ela tem um conselho que rege ela, né? Assim como a odontologia, o direito, outras profissões. Infelizmente, ela não é tão respeitada, isso está mudando, digo mais uma vez. Até você falou, ninguém nasce e cresce sonhando em ser... Hoje já começa a existir isso. Porque, tá andando de Porsche, quem que é aquele cara lá? É o corretor, é o diretor de imobiliária. Pô, eu quero ser corretor quando crescer. Então, quantos advogados nos últimos anos não viraram corretor? Quantos, né, outros profissionais, ex-jogador de futebol, ator global. Sim, lá em Portugal, esqueci o nome, mas o Antoni. Marcelo Antoni. Marcelo Antoni, esse aí. Lá com a gente também. Mas, irmão, é uma das profissões mais bem pagas do mundo, irmão. E que você pode usar os conhecimentos que você tem de outras áreas para aplicar. Com certeza. Então, eu conheci profissionais executivos aí de construtoras que vieram de áreas industriais aplicando conhecimentos, né, e trazendo mais performance para o mercado. Então, é um mercado que sempre está evoluindo, né? Ele sempre está em constante mudança, né? Eu lembro que você falou, é um profissional muito completo, né? Porque eu lembro quando eu entrei no mercado imobiliário, falaram, não, você tem que entender de imóvel, né? Daí, cara, eu comecei a calcular pé direito e isso e aquilo e não sei o que, entender o que que era tal coisa, o que que era boudoir, não sabia, sabe? Umas coisinhas... Porte-cochere. Então são detalhezinhos que eu não sabia e eu fiquei estudando produto. Só que depois de um certo tempo eu entendi que não é só o produto o negócio, né? São as pessoas, né? E quando eu comecei a comprar alguns imóveis, eu me deparei com as aflições, né? Os medos e os anseios que uma pessoa tem quando ela vai comprar um imóvel. Cara, para e realiza. Às vezes o cara que não tem imóvel, ele quer comprar um imóvel de 500 mil. Pô, pra você comprar um imóvel de 500 mil hoje, você tem que ter guardado 100 mil reais. Então, quer dizer, para a pessoa conseguir guardar 100 mil reais, já é uma pessoa diferente. Exato. Né? Ela já aprendeu a doutrinar o lado financeiro dela. Ela ganha 10, guarda 2, em 50 meses ela juntou a grana. Beleza, ela passou esse primeiro passo. Aí daqui a pouco ela vai, né, agora eu vou comprar. Aí ela, vê 500 mil aqui, daí viu um outro ali, ela fica com um monte de dúvida, um monte de medo, aí não tem o dinheiro total, precisa de um banco, financiamento em 30 anos. Cara, a cabeça da pessoa vira um nó, irmão, vira um nó. E nesse momento altamente emocional, né, o raciocínio ele não fica tão bom, né? Porque as emoções, quando elas afloram demais, você perde o teu raciocínio lógico, né? E aí é onde eu acho que entra o corretor, né? Dando a segurança necessária, trazendo as pontas e ligando aquilo que o cliente precisa para que ele encontre um bom imóvel. Porque, irmão, você comprar um imóvel de 600 mil, às vezes num lugar errado, com vício oculto, com uma coisa que você não gostou e ter que morar nesse imóvel a vida toda, você calcula, irmão, é um trauma gigante. E é isso que a gente faz, né? Traz produtos, traz boas condições para um cliente, né? Cada imóvel tem uma forma diferente de avaliar um preço, mas cada pessoa também tem algumas características que precisam adensar, né? Dentro desse embrolho todo que é a compra do imóvel, né? E assim, ter humildade, né? Eu acho que humildade é uma característica necessária e que nunca é demais para ninguém, mas ter humildade de entender que é uma profissão completa, que é bom você entender um pouco de cada coisa, mas não significa que você precisa entender de tudo. Sim. Só que você tem que ser honesto e humilde porque assim, cara, é uma rede a nossa profissão, a nossa
nossa área, que tem profissionais segmentados, especialistas em várias áreas e parceiros. Então, você ter a humildade de buscar um parceiro que, de repente, te complemente naquela área. Com certeza, né? Então, com certeza. Pô, é muito bom você entender um pouco de engenharia, um pouco de arquitetura, um pouco de leis, um pouco de design, né, de decoração e tal, mas não necessariamente. E você ser honesto com o seu cliente. Claro. Né, e mostrar que você pode buscar aquilo, você é um facilitador. Sim. Né? Então, quantos tipos de parcerias dá para a gente fazer, né, no mercado? Não que você também precise fazer todas, porque também quem quer fazer tudo não faz nada. Mas ter parceiros estratégicos para, né, se complementar e impulsionar, fazer mais negócios, enfim. O corretor, ele tem que, eu vejo isso também, né, que ele tem que escolher um determinado nicho para atuar, né? Porque cada vez mais. Assim, que nem você fala, conhecer um pouquinho de cada é bom, é bacana, é necessário, mas um pouquinho de cada você não vai conseguir dar uma experiência pro cliente que você fala, pô, esse cara entende. Pô, eu trabalho com um BTS, BitSuite lá, né? Putz, né? Eu sei que você dá um dinheiro, faz um contrato. Não, mas tem muita coisa atrás, contratos, riscos e tudo mais. Pô, eu quero comprar um galpão. Quantos galpões não existe? Qual localização vai ter uma maior aderência? Tudo. Eu quero fazer um investimento, vou comprar um estúdio lá no Auer. Será que vai ter a mesma rentabilidade de um estúdio localizado no miolo da cidade, né? Então tem todas essas práticas que não estão nos livros, que não estão nem no DWV, que está só no ser humano mesmo, na figura do corretor, na figura do consultor, né, que quer ajudar a pessoa, que quer resolver o problema, né, quer fazer a máquina girar, né, irmão? Sim, sim. É um mercado muito amplo, né? Não, e você falou uma palavra mais de uma vez, eu comentei também, cara, a experiência. Foca na experiência que você vai dar para o cliente. Que é isso que, no final das contas, ele está buscando. Como você falou, a pessoa está com 1 milhão de informações na cabeça, insegura, e ela não quer um corretor que fique forçando ela a comprar algo. Muito pelo contrário, quer que traga tranquilidade. Exato. Às vezes você ajudar ela a tomar a melhor decisão, né? E trazendo uma experiência para ela, do início ao final e também pós-venda, né? Com certeza, Então, porque aí também tem um processo muito interessante, né? Porque às vezes não é só esse imóvel que a pessoa vai comprar, ela vai precisar de um segundo, às vezes vai indicar para um parente, para um amigo, e como a gente falou, o imóvel é a base, mas o negócio está em cima das pessoas, dos seres humanos, né? Relações sociais, manter relações, ser uma pessoa próxima, ser uma pessoa prestativa, né? Eu acho que essa é a base, parceiro, para entrar no mercado e continuar a ficar por um tempo. Não sei se você pensa mais ou menos isso também. Não, concordo plenamente, porque é uma profissão que te dá várias possibilidades e assim, se você não tá feliz ou não tá dando certo em algum lugar, né? Que nem você comentou lá, pô, o cara não bateu, não foi, cara, é um mercado que, e eu pegando a estrada, né, visitando novas regiões, tem tanto lugar bom, cara. Se você não está se encontrando em determinado local, se permita a conhecer, né, e nichar, né, em determinada região, se especializar, mas não coloque a culpa na profissão, na carreira de corretor de imóveis. Sim. Né, sim. porque tem muita gente pior, talvez, que você que está se dando bem. Né? E não quer dizer que a pessoa é ruim, mas enfim, às vezes a pessoa é tão estudada. Na verdade, eu vejo tantas pessoas se limitando. Não é para mim, eu não nasci com como é que é? Com o dom de vender. E quem estuda um pouco de vendas, né, entende que é algo a se desenvolver. Ninguém nasce vendedor. Sim. Né? Então, que nem eu falei, cara, a profissão me desenvolveu até nessa questão de eu era muito tímido, muito fechado, e daí, né, entre algumas leituras, eu vi essa questão de se nada mudar, nada mudará. Cara, começar a dar um bom dia pro porteiro, pro gari, para alguém que passa na rua. Cara, isso exercita, isso vai te trazendo uma visão diferente de mundo
e você se torna muito mais preparado para atender qualquer pessoa, né? E às vezes todo mundo tem problemas, e às vezes você leva lá o teu problema de casa ou de outro lugar e não vai com aquela energia necessária para atender um cliente. Não faça isso, não se permita, né, cair nesse meio, porque não é bom para a vida e não vai te trazer resultado, né? Muito pelo contrário. Né? Que eu acho que uma energia boa, ela atrai coisas boas também. Eu acho que a mentalidade, né, tem que estar sempre positiva, porque Tal do mindset. já várias vezes trabalhei esse assunto aqui dentro, mas ele é muito recorrente, né? A tua mente, ela pode estar em 2 estágios, irmão, e só 2, no positivo ou no negativo. Exato. E aí você tem que ser livre para doutrinar e colocar onde você quer o teu pensamento. Se você chega num pensamento, ó céus, ó vida, não vou conseguir, nananã, a probabilidade de acontecer uma venda, de gerar uma conexão, porque não é só a venda efetiva, mas a conexão que pode gerar outras vendas também, né? Ela vai por água abaixo. Já quando você tá com uma mentalidade positiva, já olha para a pessoa e fala, conta comigo, pai, eu vou resolver teu problema, eu tenho esse conhecimento, eu tenho esse produto, é bom por causa disso, as coisas mudam muito, né? No dia a dia ali, né? Tudo da forma como você acorda e a forma como você consegue doutrinar a tua própria mente. Aí eu vejo que é a base e é onde o controle emocional de alguns corretores eles extrapolam. Por isso que eu sempre vejo alguns vendendo milhões e a grande maioria, né? Às vezes nem consegue vender, né? Porque é muito raro uma pessoa com a mentalidade, né, para frente, lá para cima. E manter dentro do mercado também é difícil, porque são vários nãos para chegar até um sim. Exato. E às vezes está no próximo, né? Exato. Sempre vai estar no próximo ali, ó. O próximo tá chegando mais perto do sim, né? Exato. Cada dia tá chegando mais perto do sim. Exatamente. E daí também tem o mal, né, da profissão, que é justamente chegar no sim, comemorar demais e esquecer de continuar fazendo, né? Daí realmente é mais uma jornada até alcançar de novo. Então, eu acho que a humanidade, a sociedade, está todo mundo em evolução. Sim. Né? E na profissão, né? E eu acho que tem que ter essa consciência de buscar evoluir todo dia um pouquinho, melhorar, aprender com o outro. A gente sempre está aprendendo até o que não fazer, né? Então, e procurar estar perto de pessoas com boa energia também. Isso é fundamental, irmão, fundamental. Eu falo, irmão, chega o cara muito ruim do meu lado, eu já ia, não, bora, vamos pra frente, vamos andar, porque isso contamina, irmão, contamina. E andar com pessoas positivas, que têm um objetivo claro e firme, e conseguem manter esse objetivo, pra mim é a base, irmão. É isso que traz a gente eleva a gente pra outro nível. Perfeito. Deixa eu falar de um outro assunto que você comentou ali, que eu acho muito massa. Eu sou muito raiz, eu sou muito Curitiba, eu tenho 2 histórias lá de Japira, de onde eu fui criado, e aqui de Curitiba, aí é só... né? A gente conhece muitas pessoas de fora, mas nos últimos anos você tem viajado muito e além de viajado muito, encontrado construtores, imobiliárias, incorporadoras, né? Dentro do mercado. É muito diferente de uma cidade para outra, pensamento, o que você vê dessas mudanças de um lugar para o outro? Como que você enxerga o mercado imobiliário? É tudo igual? Existem questões regionais, né? Existem questões de infraestrutura que acabam trazendo diferenças para determinadas regiões. Existem questões culturais e também históricas locais, por exemplo, tem cidades que é uma do lado da outra, uma vende imóvel na planta, a outra não compra imóvel na planta porque teve muita construtora que não entregou. Então só compra depois de pronto. Olha só. Entendeu? Mas cidade a 50 quilômetros uma da outra. Mas sempre tem aquela questão da grama do vizinho ser mais verde, né? Sim. Eu digo isso porque, por exemplo, é muito comum ver em cidades que, cara, não fica devendo nada para uma Curitiba, por exemplo, em questão de infraestrutura, cultura eu acho que a questão da internet hoje, ela coloca todo mundo num certo pé de igualdade. Sim. É lógico que a informação tá ali, né? Vai buscar. A dinâmica, o volume de negócios e tal muda muito, né? De uma cidade para outra. Mas assim, eu quero ir lá para Curitiba dar uma estudada no mercado, se consegue abrir porta de algumas empresas para eu visitar lá, enfim. E na verdade,
empresas que, cara, estão à frente de algumas empresas até daqui. Mas talvez o que façam eles estarem num patamar alto também é justamente estar sempre buscando, né? Mas, cara, falando, por exemplo, de Maringá, né? Eu tô residindo lá hoje. É uma cidade com horizontes, assim, muito promissores, né? Literalmente falando, você tem uma cidade muito bem desenvolvida, mas você sobe um pouquinho, olha, você vê o horizonte, assim, o quanto ainda pode crescer. Né? É uma cidade que ela é potencializada pelo agro, pela indústria, pelas universidades também, essa parte educacional, e isso está trazendo muito investimento, muita gente de fora para lá. Sim. Está caminhando aí para 500 mil habitantes, né? Olha 400 e poucos mil habitantes, uma cidade com menos de 80 anos, né? Então são números bem relevantes e assim, grandes empresas como a Plaenge, né? A Yoshi, outras empresas locais que estão no nível também dessas empresas. E em Maringá hoje tem o Eurogarden, que é um bairro planejado para ser o mais sustentável do mundo. Olha só. Então é uma notícia que já rodou aí o mundo e que ele está já começando, em vias de começar já os primeiros lançamentos, né, as primeiras verticalizações. E agora, mais recente, uma outra empresa, que é a PRC, também nossa cliente, que ela tem uma outra vertente, que é a Aruna Urbanismo, e eles também desenvolveram lá um master plan muito inspirado no que foi feito em Londrina, que tem lá a Gleba Palhano. Eles estão desenvolvendo a Gleba Itororó com empreendimentos fantásticos. Tipo, é um bairro planejado, basicamente. Bairro planejado, com passeios largos, ruas, né, largas, com aquele mix de produtos ali, juntando, né, o comercial com o residencial, com escola, com teatro, com, cara, uma série de facilidades ali, tá, para quem investir. Coisa assim, essa empresa, os diretores viajam o mundo pegando ideias para desenvolver nos seus produtos. Sensacional. Mas assim, na teoria muita gente faz isso e botar em prática é diferente. Sim, com certeza. E assim, cara, vale a pena ir lá, tá? Fazer um benchmark também. Que nem eu falei, muitas empresas de lá querem vir e tal para fazer isso aqui. Mas, cara, hoje é uma cidade que vale a pena ir lá para fazer o caminho inverso também. Claro, para ver o que está sendo feito. Eles também estão desenvolvendo a 170 quilômetros dali, Porto Rico, na beira do Rio Paraná, uma cidade aí com próximo de 3 mil habitantes, e que por esses empresários do interior investirem muito no lazer em Santa Catarina, eles acabam, como todo mundo está descendo para BC, acaba não tendo, não sendo muito saudável, né? Essa logística. Sim, o trânsito, horário, no final do ano. Não, isso, quem sai de Curitiba pega 10 horas de estrada, imagina quem sai de lá. Pois é. Então aí o cara compra um apartamento de 10, 15 milhões em Santa Catarina e às vezes não consegue aproveitar. Ele não deixa de ter, ele tem. Só que no dia a dia ali, semanalmente, mensalmente, que ele quer ter o lazer, ele pega 170 quilômetros dali, estrada com muita reta, boa pavimentação, 1h30, isso falando de HB20, né? Agora eles com Porsche, BMW e tal, 1 horinha tá ali na beira do Rio Paraná, água doce, cristalina. Então você fala água de rio, você já imagina aquela água terrosa. Meu amigo, parece aquele litoral do Nordeste, água clara, verde, parece o Caribe. Muita gente compara com o Caribe. Sensacional. Então o Rio Paraná tem diversas ilhas que se criam no meio dela, e o pessoal pega o barco e vai lá e passa a tarde e tal, solzão, né, no interior do Paraná. Então aí essa empresa ela já fez lá 10 anos atrás um grande empreendimento que era uma dúvida para muitos. Mas hoje tem casa lá sendo vendida a 20 milhões. Ô, louco, irmão. Entendeu?
com uma infraestrutura lá, coisa de outro mundo, de primeira. Então, para você ter ideia, a rodovia tiveram que fazer lá uma passagem por baixo para juntar as duas partes do condomínio. Então, você tem um viaduto passando por baixo ali para dar o acesso. É um condomínio resort que tem todas as facilidades também. Então, tem um porto seco no condomínio para os barcos. Nem todas as residências têm vaga no Porto Seco, então muitas casas são feitas já com as vagas para barco, mas o próprio concierge do condomínio, ele vai com o trator, busca você na porta da tua casa, engata lá no barco e deixa você dentro do rio para você curtir lá. Então... Rapaz do céu, o mundo tá mudando e mudando muito rápido mesmo, né, mano? Muito rápido. Meu E Deus do céu. esse novo agora... esse novo condomínio que eles estão fazendo lá, agora depois de 10 anos, eles já fizeram algumas outras ações, desenvolveram um bairro novo, doaram áreas para a prefeitura ali com parte de lazer e tudo, e agora estão fazendo lá o Aruna Ilhas, que é um complexo também, um resort que são 5 fases, aonde até se o pessoal da Aruna estiver vendo eu falar alguma coisa errada, me corrijam, mas basicamente são 5 condomínios dentro de um resort, então condomínios temáticos, Ilha de Capri, Ilha de Fiji, cada um com as suas áreas temáticas próprias, mas compartilhando de uma área de lazer de 60 mil metros. Ô, louco. E essa quinta fase, 2 torres de 25 andares, com, se eu não me engano, 8 tipologias, de 180 metros a 640 metros na beira do Rio do Paraná. Então imagine, prédio de 25 andares na beira do Rio Paraná, apartamento de 640 metros, duplex. A primeira unidade que foi vendida lá, se eu não me engano também, foi coisa de 12 milhões. Olha isso. Prédio nem saiu do chão ainda. A infraestrutura toda já está pronta do condomínio lá, né? Eles estão construindo, enfim. Mas o prédio ainda ele está no pré-lançamento e já foi vendida a unidade maior. Que sensacional. Então, eu estou falando isso, né, mais para que todos possam ter acesso e tá no DWV, e essas empresas, elas sabem que tem empresários aqui locais que têm potencial para investir lá. Sim. Todos vocês podem vender, devem ir conhecer, porque é muito válido. E isso todo mundo ganha. Todo mundo ganha com Balneário Camboriú, mas é Santa Catarina, a gente está no Paraná. Né? Eu não tinha noção que isso existia, parceiro. Eu não tinha noção. Exatamente. Então daí você imagina, Maringá, há 10 anos atrás, talvez ainda não tivesse 400 mil habitantes, se eu não me engano. Hoje a gente está falando de uma cidade de 3 mil habitantes com esse tipo de coisa acontecendo. Imagine quanta oportunidade tem lá. Sim. Então o próprio Altemir Rocha, que é aí uma referência... conhecido como o mentor dos corretores milionários lá em Santa Catarina. Ele já teve 2 vezes no podcast do DWV, inclusive também vale a pena conhecerem Segredos Imobiliários. Legal. É uma curiosidade, Kowalski, se me permite. Ano passado nós fomos considerados, né? Teve o incorporador, que é o Caio Lobo, ele fez uma enquete sobre qual seria o podcast mais relevante do mercado imobiliário. Esse ano vai ter votação também para o Blue Talks. Eu vou botar o nosso lá também. Com certeza. Mas a gente ganhou, foi considerado o podcast mais relevante do mercado imobiliário do ano de 2024. Concorrendo com o Vem Pra Mesa, do Sérgio Langer, que é nosso parceiro, já esteve também, né? O Modo Avião do Rodrigo, né? Da Cúpula, que também é um grande podcast. E, cara, a gente ganhou porque a gente, por exemplo, o Marcelo Antoni, que a gente comentou, esteve lá, essa semana teve o Popó lá. Olha que... Então, referências que estão ligadas também com o mercado imobiliário, mas também players do mercado como o Altemir Rocha. E o que eu ia falar, ele comentou de um case dele, que é uma imobiliária de Porto Rico, a Fada Imóveis, que ela estava se limitando ali, não conseguia superar a barreira dos 6 milhões de faturamento mês, e fez lá a mentoria com ele e tal, e ultrapassou 60 milhões de faturamento. Então, porque mudou a visão deles também de enxergar. Se você for ver Balneário, quem que compra lá, né? É paranaense, é pessoal de São Paulo, Mato Grosso do Sul, tem de Santa Catarina também, mas é muita gente de fora. Então,
O cara sai de Mato Grosso para ir para Balneário, para ele ir para Porto Rico ali, é um pulo. E isso que Porto Rico é um porto entre tantos, tá? Tem Porto Camargo, que está começando a se desenvolver agora. Tem o Porto São José, que é do lado ali, do Porto Rico. Então, cara, o Paraná tem muita coisa que a gente ainda tem que desbravar e olhar e usufruir. E o mercado imobiliário é infinito, né? Olha o Brasilzão aí. Cara, isso é sensacional, né? Eu sempre falo que o mercado imobiliário são hábitos, necessidades e comportamentos de seres humanos, né? Eu falo muito, eu gosto muito de estudar história, né? E eu fico muito impressionado só de pensar, irmão, que há 110 anos atrás, 1914, irmão, nem você nem eu teria carro, teria só os magnatas carros. Então as distâncias eram muito mais longas do que hoje em dia, né? Cara, para andar 300 quilômetros no lombo de um cavalo, de um burro, de uma carroça, é 4, 5 dias. Hoje ficou muito mais próximo. Aí veio o advento do avião que facilitou atravessar mares, irmão. Então, quer dizer, o ser humano cada vez mais ele deixa de ser um ser humano só local, né, para ser um ser humano, né, global, né? Ele está aqui hoje, amanhã ele está em outro lugar. E essas experiências, né, esses lugares preparados, eles causam um ofurô dentro da gente, um frisson de puxa, que legal, que bacana que isso existe, nossa, uma experiência diferente, né? E eu vejo que o mundo ele está sendo voltado muito com isso, né? Aqui na Blue a gente trabalha muito com um projeto especial, que são compactos de alto padrão, para trazer uma experiência para a pessoa que vem para Curitiba, poder ter uma academia de 250 metros a 110 metros de altura. E é um prédio que é único, que vai trazer um conceito muito diferente. Então, os hábitos das pessoas, eles estão evoluindo para um maior conforto, para uma maior dinâmica da vida, né? E aí entra o recurso tempo, né? Aí entra o recurso tempo, que eu acho que esse é o recurso que a nossa geração começou a entender que é o mais valioso que existe. Porque não tem dinheiro no mundo, irmão, que compre 1 minuto de vida. Exato. Não tem dinheiro que compre. E aí quando você une, né, uma localização, né, estratégica, um bom clima, uma boa paisagem, um rio cristalino, ou uma cidade projetada, né, assim como Maringá, assim como Curitiba, né? Sim, Curitiba, sim. ela virou referência por ser uma cidade planejada, estruturada, biarticulada e tudo mais. Então você encontra qualidade de vida nesses locais, né? Exato. E aí você fala, poxa vida, aqui é um lugar bacana para eu criar meu filho, para eu criar minha família, para eu fazer o meu patrimônio, né? E aí é onde as pessoas vão buscando sempre essa melhoria, né? Mas o Brasil em si, né? O Brasil em si é o início, né, parceiro? 500 anos de história. Oxe, não é nada, irmão, não é nada. Meu avô conta umas histórias, né? Quando ele foi para Japira, isso em 1940, 50, que ele desbravou um pouco da cidade. Já existia uma comunidade, mas ele comprou quilômetros de terra, que tudo que planta dá por, né, mixaria, né? E então eu acho que isso é sensacional, né? Essas mudanças que estão acontecendo, a evolução tecnológica. A gente ouviu falar de bairros planejados hoje, né? Que Sim. até você faz tudo que você precisa com bons conceitos, né? E esse é o mercado imobiliário, né? Trazendo evoluções, trazendo novos conceitos, trazendo novas experiências de vida, né? Perfeito. É um troço muito dinâmico, né, irmão? É uma coisa gigantesca, né? É demais, é demais. Cara, se deixar, a gente vai longe contando história aqui, história ali. Eu vejo o mercado de São Paulo, eu vejo muito o mercado de Santa Catarina, né? E a gente tenta entender o porquê também, né? Dessas mudanças, dessas migrações, né? Eu tava conversando com um camarada muito forte, né? Economista e tal, e ele me abriu o olho com uma coisa, né? Eu pensei, tá, mas por que uma pessoa sai do Paraná, vai para Santa Catarina, por que tá lá na Lagoas, vem para cá? Ele falou, cara, tudo tá relacionado à qualidade de vida. Daí ele falou na taxa de alfabetização. Para mim, hoje em dia, todo mundo sabia ler, irmão. Na minha cabeça, hoje em dia, em 2024, todo mundo deveria saber ler. Sim. E aí ele me puxou um dado, você sabia que Santa Catarina é o lugar que mais tem que mais tem pessoas alfabetizadas, somente 2% da população não é alfabetizada. Isso é uma das coisas que atrai muito. Cultura, conhecimento, geração de riqueza e assim vai. Perfeito. E aí ele me falou de Alagoas, que é a cidade menos alfabetizada. 17% da população não sabe ler e escrever, irmão.
É muita. Então, quando você vê um país como esse, tantas diferenças, a gente começa a entender o porquê que o Sul aqui, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sudeste aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ele tem esse desenvolvimento, parece, eu não falo que é maior, mas mais rápido, né? Ah, sim. Porque reflete, né? reflete totalmente, É o efeito né? dominó. É o efeito dominó. Mas, irmão, cara, 50 minutos de bate-papo que voou, irmão. Você tem um compromisso, foi difícil. Obrigado mesmo, velho. É isso, eu agradeço, cara. Ter feito essa troca. Desejo para você muito sucesso, irmão. Eu acho que a iniciativa, né, do aplicativo, né, da tua empresa, de levar informação, de ajudar a incorporadora a tomar decisões, né, e a levar um produto mais próximo ao seu primeiro cliente, que é o corretor, sensacional, irmão. Então, pô, satisfação imensa mesmo. Só Né? agradeço, Kowalski, parabéns aí pelo movimento, pelo trabalho aí, pela oportunidade que você dá para o mercado também, poder atuar aí com vocês. E conte comigo, cara, vamos desenvolver mais esse mercado aí. Muitos negócios, irmão, fazer muitos negócios. Energia lá no alto. Mas viu, pra gente finalizar, irmão, né, tem muitos corretores, muitas pessoas que estão pensando em investir no mercado imobiliário, alguma coisa nesse sentido. Manda um recado para esse pessoal que tá chegando, que, pô, será que o mercado imobiliário, você que nasceu quase dentro de uma imobiliária, né, será que é bom, será que não é? Manda a tua letra pro pessoal, irmão. Na verdade, eu acho que você tem que perguntar, né? Você tem que se perguntar qual outro mercado pode, em 1, 2, 3 anos, te deixar andando de carro novo e investindo e comprando imóvel. Então, é uma faculdade que se inicia e não acaba. Né? Você tem que estar sempre disposto a aprender, a estudar, a buscar conhecimento. Mas hoje você tem muita oportunidade, é um mercado que carece. Todo dia você vai encontrar vaga para trabalhar em alguma empresa, mas assim, vaga para quem quer trabalhar realmente, para quem quer deixar um legado, para quem quer construir uma carreira. O mercado imobiliário não é um mercado de aventureiro. Você pode ser aventureiro no mercado imobiliário. Infelizmente tem essa possibilidade, mas é um mercado de se fazer carreira. É um mercado que você vai começar hoje e daqui 20 anos você vai construir uma família e vai estar construindo um legado. Então, se você quer fazer uma história, uma carreira bonita, o mercado imobiliário é o lugar certo. Vou seguir teu conselho, meu parceiro. Vou seguir teu conselho, irmão. Já está seguindo, já. Né? Obrigado mais uma vez. Tamo Sucesso. Junto. E muitos bons negócios para nós. Pessoal, até a próxima. Valeu. Tamo junto. Valeu.